Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser sobre linguagens de programação e IDEs, porque se você está começando a estudar algoritmos, é porque você vai começar a programar. Então, é o seguinte, o computador ele não entende a nossa linguagem, e nós não entendemos a linguagem do computador, a gente não entende 0 e 1. Só que a nossa linguagem é muito difícil de traduzir para a linguagem de máquina, porque ela é muito cheia de regras. Então existem as linguagens de programação, que tem uma sintaxe, vamos dizer, um pouco mais simples. Só que existem várias linguagens de programação, e a linguagem de programação vai depender do seu propósito. Vamos supor que você quer trabalhar com hardware, e você quer uma linguagem de programação. Vou trabalhar, por exemplo, com Arduino. Então vou aprender a programar a linguagem C. Eu preciso desenvolver uma aplicação para a internet, vou aprender PHP ou ASP. Vou desenvolver para uma aplicação desktop, vou utilizar C++ ou Java. Vou trabalhar com desenvolvimento de jogos, C++, Python, entre outras linguagens. Então a linguagem de programação, a escolha, depende do propósito. Só que é o seguinte, quando a gente começa a programar, existem vários paradigmas de programação, que são como se fossem os modos de programação, as formas. Então, tem programação estruturada, programação orientada a objeto, programação lógica, programação funcional, e dentro dessas formas de programação existem as linguagens, cada linguagem se enquadrando em um desses paradigmas. Na minha opinião, a gente deve começar pelo paradigma estruturado, porque é um paradigma mais simples. Dele, os nossos programas são divididos em subrotinas, que são pequenos conjuntos de instruções com um propósito bem definido. Eu não consigo utilizar linguagens orientadas a objetos para iniciar o ensino de programação, porque eu teria que passar os conceitos de orientação a objetos, que são os conceitos um pouco mais avançados. Dentro do paradigma estruturado, a linguagem de programação que eu escolho é a linguagem C, porque ela ainda é utilizada até hoje, principalmente na programação de hardware, e ela inspirou muitas outras linguagens modernas. Mas agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de IDEs. O que é o IDE? O IDE é o Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Tá? É um conjunto de ferramentas de desenvolvimento. Ela vai ter um editor de texto, o compilador que vai traduzir o seu código que você escreveu na sua linguagem de programação para a linguagem de máquina, e um conjunto, por exemplo, um depurador e um conjunto de outras ferramentas. Tá? Isso é o IDE. Então, quando eu vou escolher, por exemplo, escolher a linguagem C, eu vou ter que escolher um conjunto de ferramentas para poder programar na linguagem C, para poder escrever meus algoritmos nessa linguagem. Como eu estou utilizando o sistema operacional Windows, eu vou escolher utilizar o Visual Studio. O Visual Studio é um ambiente multilinguagem. Ela não tem originalmente suporte para a linguagem C. Só que eu vou explicar para vocês como é que cria um projeto em C, utilizando o Visual Studio. Vou colocar na descrição do vídeo o link para download do Visual Studio, porque ele é muito simples de instalar, não dá tanto trabalho, porque geralmente eu utilizo o NetBeans, e o NetBeans é trabalhoso para instalar e utilizar o compilador em C nele, para fazer a configuração. E o Visual Studio é tranquilo, você instalou, acabou. Vou colocar o link e vocês façam o download. Então olha só, quando eu vou criar um projeto, que eu quero criar um projeto em C, eu vou aqui em arquivo, aí eu vou aqui em novo, e vou selecionar projeto. Só que eu vou criar um projeto vazio, tá? Então eu vou aqui em outros, tá? Projeto vazio. Eu vou escolher um caminho para eu poder salvar esse meu projeto, tá? Eu vou selecionar a pasta aqui, documentos, e vou criar uma nova pasta aqui chamada VS Projects. Ok? Vou selecionar essa pasta. Beleza, meus projetos vão ser salvos aqui. Vou chamar esse meu primeiro projeto de Projeto 1 mesmo. Projeto 1. Vou colocar OK. Criei o meu projeto. Aí esse projeto ele vai aparecer aqui no lado direito. Então aqui tem arquivos de origem, são os arquivos de código fonte.
tá? Eu vou criar um arquivo C aqui. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou em adicionar e vou selecionar novo item. Aqui em novo item, no meu caso aqui aparece arquivo principal C, mas é porque eu criei um template. Eu vou passar o template para vocês, vou colocar um link com o template se vocês quiserem utilizar. Mas se você não quer usar o template, não tem problema, você pode simplesmente digitar aqui, eu quero chamar aqui o meu arquivo .c de projeto 1. Vou usar o mesmo nome do meu projeto, tá? Vou chamar ele de projeto 1.c. Aí você vai ter que colocar o ponto .c. Aí vai colocar adicionar, ele vai criar aqui o projeto 1.c. Tá vendo? Não tem nada dentro. Tá? Se eu tivesse usado o meu template, eu vou excluir esse arquivo aqui e vou usar meu template, porque ele já tem uma estrutura de um programa. Já pronto. Eu vou remover aqui, tá? Excluir. E vou adicionar de novo. Vou adicionar novo item. E vou selecionar o template aqui. main.c, tá? Vou chamar de... Vou mudar o nome, né? Não posso apagar o ponto C. Vou deixar aqui, ó, projeto, vou usar o mesmo nome que eu tinha usado antes. Projeto 1.c. Vou adicionar. Então tá aqui o meu programa, a estrutura de um programa em si. Então aqui, no início, o que eu tenho? Então essa aqui é a parte principal do meu programa. Isso aqui que é meu programa em si. Tá? Eu tenho aqui os arquivos de cabeçalho, a inclusão de arquivos de cabeçalho. Os arquivos de cabeçalho é como se fossem bibliotecas, tá? Isso aqui que eu estou escrevendo agora são comentários. Os comentários, o compilador ele vai rejeitar, ele não vai traduzir. Então, por exemplo, esse arquivo de cabeçalho aqui que está sendo incluído, né? Que eu estou utilizando aqui, cerquilha include stdio.h. É um arquivo de cabeçalho para manipular a entrada e a saída padrão. std é de standard, padrão, I é de input e O é de output. Então isso aqui é uma biblioteca para manipular a entrada e saída padrão. Então, arquivo de cabeçalho para manipular a entrada e saída padrão. Então já tem funções prontas que eu posso utilizar. Uma dessas funções que estão prontas é o printf, que eu vou utilizar para mostrar uma mensagem na tela. Nesse caso aqui, canal algoritmos Z, com a exclamação. Esse /n aqui só pula a linha, vai para a próxima linha. Tá? Esse outro arquivo de cabeçalho que a gente tem aqui é stdlib, ou seja, biblioteca padrão, né? Standard Library, né? Abreviação. Esse arquivo de cabeçalho ele tem funções, né? Uma das funções que eu vou utilizar desse arquivo de cabeçalho aqui é uma função para acessar funções do sistema operacional. Tá? Arquivo de cabeçalho da biblioteca padrão. Tá? Então uma das funções que ele tem é essa função system aqui. Que aí eu estou usando o pause aqui para que ele pare o meu programa. Para que ele pare o programa. Ele vai mostrar a mensagem e depois ele vai parar. Porque se eu não coloco esse system pause aqui, o meu programa abre e fecha rapidamente. Tá? O pause só funciona no Windows. Tá? No Linux, porque o system aqui, as funções que eu vou utilizar aqui, depende do sistema operacional. No Linux não existe o pause. Tá? Eu consigo utilizar o system para mudar a cor do terminal. Tá? O terminal que eu estou falando é que na hora eu escrevi meu algoritmo. Né? Então isso aqui, ó. Então aqui, ó, todo o meu programa ele vai ter a função main. Porque ele que é meu programa em si. Ele começa aqui é o início do meu programa. Tá? Início do meu programa e aqui é o fim do meu programa, tá? É o fim do bloco de código desse programa, da função main, né? Ela começa aqui e termina aqui. Então aqui vem, ela executa as instruções sequencialmente. Ela vai mostrar na tela a mensagem canal algoritmo Z com a exclamação e depois vai para a próxima instrução que está mandando parar o terminal.
Aí depois que eu confirmar, tem esse return aqui, exit success, ou seja, retornar a saída com sucesso, porque a função main é do tipo inteiro, então retorna um inteiro. Esse exit success aqui está representando um inteiro. No caso aqui, ele é 0, tá? Aí na hora que eu vou executar aqui, ó, eu vou clicar no botão para executar o meu programa. Ele vai traduzir isso para a linguagem de máquina, então ele vai gerar um executável, um exe, que vai ser executado no terminal. Tá? Então essa aqui é a telinha do meu programa. Então ele mostrou aqui o canal algoritmo Z, essa mensagem que pressione qualquer tecla para continuar é resultado da execução do System Pause. Então na hora que eu apertar o Enter aqui, o meu programa vai fechar. Tá? Então esse é o meu primeiro programa em C. Tá? Então todo programa que você for construir, né, em C, você vai ter que ter essa função main. Tá? Isso aqui que tem dentro do parênteses, você não precisa colocar. Isso aqui é uma coisa mais avançada, a gente não vai comentar sobre isso. Tá? Então é isso que eu tenho para esse vídeo. Agora, a respeito de como que você cria um template, então eu vou colocar o template na descrição. E é o seguinte, quando você instala o seu Visual Studio, ele vai criar na sua pasta documentos, tá, uma pasta Visual Studio. Tá? Aí você vai abrir essa pasta e dentro da pasta templates aqui, item template, você vai colocar o arquivo que eu vou passar para vocês, o arquivo principal C, que é o compactado. Então ele já vai criar aquele template já, tá? Que aí na hora que você for lá adicionar um novo item, né, vai ter a opção aqui. Mas lembre-se que todo projeto que você vai criar só pode ter um main. Então isso é tudo por hoje, muito obrigado, até uma próxima vez, tchau!